Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem goleiro que tem negociações bem encaminhadas para se tornar novo reforço do Fluminense. Estamos falando de Lucas Arcanjo, 26 anos de idade, jogou a vida inteira pelo Vitória e chega para ser mais um atleta do Flusão. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, um raio-x das finalizações que foram contra o seu gol, histórico de lesões, histórico na carreira e, claro, vou dar a minha opinião sobre essa provável contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza! Tudo via Pix, sem enrolação, e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do goleiro na tela. Vamos lá, pessoal, números do Lucas Arcanjo na temporada de 2024. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 26 anos de idade, 1,89 m, jogou toda essa temporada pelo Vitória. E claro, pessoal, quando a gente faz scout de goleiro, muitas coisas que vocês vão ver agora, como por exemplo, quantidade de falhas e de boas defesas, tem subjetividade, tem a minha opinião. Não é uma estatística fria e consumada, você pode olhar e achar algo diferente do que eu achei. Mas aqui, infelizmente, em caso de goleiro, não tem muito como fugir disso, tá bom? Ele fez 50 jogos, todos como titular, sofreu 64 gols na temporada e, na minha opinião, ele falhou em 10 desses 64 gols. Isso quer dizer, Felipe, que foram 10 frangaços do goleiro ao longo da temporada? Não. Teve um lance ou outro que, pelas minhas contas, uns 2 eu considerei assim, bem frango mesmo. Desses 10, os outros eram 8 bolas assim, indefensáveis, que ele acabou dando um certo mole, dava para ele ter defendido, tá bom? Em 13 desses 50 jogos ele não sofre nenhum gol, ele sofreu 224 chutes que acertaram o seu alvo ao longo da temporada, é muita bola contra o gol, e ele fez, na minha opinião, 56 boas defesas. Mas boas defesas mesmo, não é aquele chute que vai em cima, ele encaixa, não. Realmente bola que ele precisou fazer algo diferente. Tiveram 3 pênaltis contra o seu gol, ele não defendeu nenhum, acertou 85% dos passes, não cometeu faltas, né, porque para goleiro cometer uma falta normalmente ou é expulsão ou é pênalti, então é importante não ter cometido nenhuma. Tomou 6 cartões amarelos, todos por cera ou reclamação, e não foi expulso nenhuma vez o Lucas Arcanjo nesse ano de 2024. Galera do Flusão, conta pra mim nos comentários do vídeo o que você achou desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter, na minha opinião, ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Fluminense você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o jogador, pessoal, vamos seguir falando mais um pouco sobre o Lucas Arcanjo, que está evidente pelos números que nós vimos. Foi o titular do gol do Vitória ao longo da temporada, e ele é um goleiro, na minha opinião, um pouco sujeito a chuvas e trovoadas. Tá bom? É um goleiro que faz defesas impressionantes. Quem tiver depois a curiosidade de buscar os highlights do Lucas Arcanjo nesse ano, vai ver muita defesa assim, de altíssimo nível, principalmente na questão do reflexo. Só que de vez em quando ele dá umas surtadas, toma uns gols muito bobos. Tá bom? Ele teve um mês de junho e julho ali um tanto quanto complicado. Boa parte dessas falhas que ele teve ao longo do ano se concentraram nesse período do ano. Beleza? Por exemplo, ele toma 2 gols contra o Corinthians lá em São Paulo, que na minha opinião ele falha. Tem um jogo contra o Cruzeiro que ele faz grandes milagres, depois falha também no primeiro gol do Cruzeiro. Tem a partida contra o Atlético Goianiense que ele faz um monte de defesa absurda e toma um gol bobo, o segundo gol do Dragão. Só para citar alguns jogos que aconteceram nesse período aí do começo, praticamente, do Campeonato Brasileiro. Mas de maneira geral, ao longo do ano como um todo, de uma maneira bem espalhada assim, ele teve bons momentos. É um goleiro que sofre muita pressão ali por parte da torcida do Vitória, um cara que está no clube há muitos anos, caiu da Série B para C, depois subiu da C para B, da B para A. É um cara que tem muita história ali no clube. Mas, na minha opinião, ele chega assim em boa fase para poder se tornar o novo goleiro do Fluminense. Um outro ponto aqui importante sobre o goleiro também, questão dos pênaltis, tá? Aqui é um ponto que ele vai ter que aprender com o goleiro Fábio. Porque desde a época de categoria de base, o Lucas Arcanjo nunca foi um pegador de pênalti. Se eu não estiver enganado, se tiver amigo do Vitória vendo aqui, eu acho que ele nunca pegou um pênalti nos profissionais do Vitória. Então, vai ter que dar uma melhorada aí, aprender um pouquinho com o Fábio nesse sentido, tá bom? E na parte física, pessoal, parte clínica, o jogador é goleiro, mas nada impede que ele sofra lesões. Então, eu chamo na tela, para vocês verem comigo,
o histórico de lesões do Lucas Arcanjo, como profissional. E goleiro, normalmente, quando tem lesão, costuma ser uma coisa mais de azar, né? Não tem muita questão muscular nesse sentido. Ele teve uma lesão em 2021 na mão, 43 dias fora, uma lesão grave em 2022 no ombro, 187 dias fora, 2 lesões no tornozelo no ano passado, 12 dias, e esse ano uma lesão no joelho, 45 dias afastado. Para goleiro até uma quantidade alta de lesões, mas não é uma coisa muscular assim, então não tem como a gente cravar aqui que ele vai voltar a ter problema com lesão a princípio. Não é uma coisa crônica, não dá pra gente cravar esse tipo de situação, tá bom? E se nós olharmos, pessoal, apenas o Campeonato Brasileiro de 2024, tentar fazer um raio-x das bolas que entraram e que ele defendeu durante a competição. Vem para a tela, para a gente poder conversar. Um mapinha aí, pessoal, com as finalizações somente do Campeonato Brasileiro. A gente consegue ver a região do gol, onde foram concentradas as finalizações que acertaram o alvo do Vitória. Nesse campeonato, se ele defendeu ou se ele tomou o gol na região. É claro, assim, as bolas no ângulo, ele tomou a grande maioria, né, que são realmente as bolas com altíssimo grau de dificuldade, mas tirando assim, você vê que tá tudo bem espalhado, assim, não tem nenhum canto que ele toma muito mais gol do que os outros, tá uma coisa bem dividida por ali. A informação importante aqui é que ele defendeu 70% das bolas que acertaram o alvo. Claro, como sempre, pode ser aquela bola rasteira fraquinha, pode ser uma bola rasteira extremamente forte, assim, não tem muito como a gente medir a partir dessa estatística, mas fica aí para vocês poderem dar uma olhadinha de mais ou menos onde que as bolas que foram no gol, onde que entraram e aonde que ele defendeu, tá bom? Torcida do Fusão, muito importante, deixar um likezinho, fazer um comentário no nosso vídeo, isso tudo ajuda demais, o YouTube mostra mais o nosso conteúdo. Normalmente eu não faço scout de goleiro, mas esse eu abri uma exceçãozinha, então acho que eu tô merecendo que vocês deixem um likezinho, façam um comentário. E também lembrem-se de se cadastrar na Bet Nacional, tem o link na descrição, também o nosso novo link de cadastro, sempre lembrando do nosso cupom FB sem clichê. Jogue com responsabilidade só se você tiver mais que 18 anos, tá bom? Seguindo com o goleiro, vamos ver como é que ele se saiu nas outras temporadas pelo Vitória. Vem pra tela, para vocês poderem ver comigo. Pequeno histórico na carreira, as 4 temporadas que o Lucas Arcanjo teve anteriores à atual. Em 2020, 5 jogos, todos como titular, tomou 6 gols, ficou uma partida sem sofrer. Em 2021, 47 jogos, todos como titular, 37 gols sofridos e 20 clean sheets, aquela partida que ele não toma gol. 2022, lembrando que aqui foi um ano que ele teve lesão séria, 26 jogos, todos como titular, 21 gols sofridos e 10 clean sheets. E no ano passado, ano que ele sobe, né, campeão da Série B, com vitória, 47 jogos, todos como titular, 40 gols sofridos, aqui é a melhor temporada de clean sheets, né, 23 jogos sem sofrer gol. Claro que esses números assim jogados não dizem muita coisa pra gente, mas a gente consegue perceber que ele já emplacou em 2024 a 4ª temporada seguida como titular do gol do Vitória, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação Lucas Arcanjo chegando para reforçar o Fluminense? Já confesso para vocês que normalmente eu não faço scout de goleiro aqui no canal, porque além de dar muito trabalho, é uma coisa muito subjetiva, tem muita opinião, assim, os próprios números não querem dizer tanta coisa assim sem poder ter uma visualização dos lances. Eu também não sou um especialista em avaliação de goleiro, confesso isso para vocês, mas eu consigo gostar sim dessa contratação de Lucas Arcanjo. É um goleiro que para a posição tem uma idade excelente, 26 anos de idade, ele vai ter pelo menos uma temporada sendo reserva do Fábio, ou seja, vai poder aprender um pouquinho com o goleiro, principalmente essa questão de cobrança de pênalti, aprender algum macete para esse momento, ganhar um pouco mais de mental, mudar um pouco os ares em relação ao Vitória, que é um lugar que a torcida gosta dele, mas também pressiona muito, pega muito no pé. Eu acho que muitas vezes esses errinhos bobos podem acontecer por conta disso. É um goleiro que tem um reflexo muito apurado, como eu falei, precisa melhorar na questão dos pênaltis. Não tem um jogo com o pé tão bom, mas atualmente, agora sem o Fernando Diniz, eu acho que não é uma questão que pega tanto, né, pro goleiro. Se fosse há 6 meses atrás, seria um ponto grave. Hoje, acho que não pesa mais tanto. E é aquele perfil de jogador que vai estar no banco de reservas, vai poder maturar mais um aninho no banco de reservas, mas assim que o Fábio ou se aposentar ou tiver uma queda brusca no seu desempenho, vai ter condição, já tem experiência suficiente para assumir o gol do Fluminense e não ser aquela questão desesperadora. Claro, vai custar aos cofres do Fluminense 6 milhões de reais, mas para essa posição não é assim uma coisa tão cara, não dá nem $1 milhão mais ou menos. Isso aí, então, acho que está dentro da faixa, uma coisa, um valor razoável, um goleiro que vai performar por muitos anos aí com a camisa do Fluminense. Falhou um pouquinho mais do que devia nessa temporada, mas vamos combinar que se a gente fazer a retrospectiva do ano do Fábio, a gente vai achar também mais 8, 10 falhas aí ao longo do ano, principalmente em lances com os pés. Então, claro, acaba sendo uma aposta, a gente nunca sabe como é que vai ser para goleiro, readaptação, mudança de ares
tudo mais, mas eu acho um perfil muito interessante, eu consigo gostar bastante dessa aposta que o Fluminense está fazendo. Sinceramente, eu não esperava um investimento assim para um goleiro reserva no ano de 2025. Gostei dessa contratação, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!